que a vida é feita de ritmo. E se você entrar no ritmo da natureza, um dia chove, um dia faz sol, mas todos os dias são dias para agradecer. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre as leis herméticas de Hermes Trismegisto, um grande alquimista que a nossa história teve, que deixou um legado maravilhoso para esse planeta. Um tanto que complexo, devo confessar, mas quando a gente começa a estudar e interiorizar esse conhecimento, a coisa fica muito legal para os grandes cocriadores que desejam começar a cocriar. E quando a gente começa a sintonizar as energias das leis de Kybalion, a nossa cocriação se torna mais fluida, se torna mais positiva, porque a gente começa a compreender determinadas coisas sobre o deixar ir e voltar, e positivo e negativo, que é o que a gente vai falar hoje, dentro das energias de coesão criacional. Então vamos respirando profundamente, afofa o seu cantinho aí onde você está, vai arrumando um lugarzinho bom para você ficar, para que você fique confortável. Respira profundamente, começa a sentir o seu coração, vai se conectando com as energias de coesão criacional, para que vibre através das suas células, moléculas, elétrons e nêutrons do teu corpo. Porque hoje nós vamos falar sobre a lei do ritmo, que é muito interessante e vai esclarecer muitas dúvidas que eu sei que todo mundo tem sobre cocriar através do doar e receber. Sempre deseje cocriar para o seu bem e para o bem daqueles que estão ao seu redor. Nunca cocrie com uma intenção de alterar a energia ou a vida de outra pessoa, que isso chama interferência de livre-arbítrio, gente. E seres de luz, assim, por que a gente, as pessoas falam também, mas por que né, todas as hierarquias de luz que estão nesse planeta, por que eles não modificam a situação? Porque é livre-arbítrio. Então, os seres de luz, eles não interferem no livre-arbítrio do ser humano até que o ser humano dê a autorização para que isso aconteça. Então, eu sei que você que está me assistindo agora é um grande ser de luz, é um ser muito iluminado e compreende que quando cocriamos, nós não podemos interferir no livre-arbítrio de outros que estão ao nosso redor. Por mais que a gente ame essas pessoas, por mais que a gente realmente queira auxiliar essas pessoas, não podemos interferir no livre-arbítrio daqueles que estão ao nosso redor. E a gente vê isso também depois das transições. Quando as pessoas desencarnam, às vezes elas ficam com a gente por amor, mas elas interferem no nosso livre-arbítrio. E isso não é possível, gente. A gente tem que aprender a fazer isso agora, para que quando a gente desencarne depois, a gente não interfira no livre-arbítrio daqueles que a gente ama, sabe? Então, para você se tornar um grande cocriador, a primeira regra é não interferir no livre-arbítrio daqueles que a gente ama. Ou daqueles que você não ama também, entendeu? Em suma, você não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Você cocria pensando no teu futuro, no teu bem, naquilo que você deseja, mas aí vem o processo do amor incondicional. Você vai distribuir isso ao redor das pessoas que estão, as pessoas que estão com você, os seus familiares, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, independente de onde você está, mas nunca interferir no livre-arbítrio do ser humano. Então eu acho assim que eu penso que essa é a regra primordial do cocriador. Não
interfira no livre-arbítrio daqueles que estão ao seu redor. Mesmo que você classifique essa interferência como amor. Ai, mas se eu falar para ele, ele vai despertar, ele vai entender, ele vai compreender. Não é assim que funciona. Faça por você. Faça a tua cocriação e quando você criar um vórtice lindo de amor ao seu redor, você vai poder contagiar as pessoas que você quer, contagiar as pessoas que estão ao seu redor, vai contagiar aquelas pessoas que você realmente deseja auxiliar de uma forma ou de outra. Até aqui, interioriza esse processo, não interfira no livre-arbítrio de outros, ok? A lei do ritmo é a quinta lei dos princípios herméticos e ela vai trazer uma lei muito simples. Conselhos são interferenciais, depende do conselho, né? Eu dou uns conselhos que às vezes perturbam as pessoas. Eu acredito que se você, talvez tem algumas pessoas que elas precisem mais falar do que ouvir. Nem sempre as pessoas desejam ouvir e receber conselhos. As pessoas geralmente, quando elas procuram a gente e pedem um conselho, elas estão num processo tão árduo de dor e sofrimento que a maior parte das vezes elas só desejam falar. Então, talvez o melhor conselho seria: escute as pessoas que estão precisando de conselho. E se eu der um conselho para alguém, eu estou interferindo no livre-arbítrio? Exatamente o que eu falei. Às vezes as pessoas só precisam desabafar. E quando elas desabafam, elas acabam ouvindo o que elas estão falando. E quando elas ouvem o que elas estão falando, elas acabam aprendendo e chegando à sua própria conclusão com o próprio desabafo. Então eu acredito que isso seria de grande ajuda, ser um bom ouvinte. Eu às vezes não sigo essa regra que eu tô falando, eu dou conselho, mas é uma coisa muito pessoal de cada um. Você às vezes tem pessoas que precisam daquele conselho na lata, né? Para que a pessoa possa despertar e ouvir e ver aquilo que ela necessita naquele momento, mas na maior parte das vezes ela só precisa ouvir, ela precisa, ela precisa desabafar. E se você for um bom ouvinte, eu acredito que você consiga realmente interar a tua boa intenção para com essa pessoa. Certo? A quinta lei é a lei do ritmo, certo? Ela vai prescrever que tudo tem um fluxo, né? E um refluxo. Então é um fluxo e um refluxo. Tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce. E o ritmo é a compensação onde tudo se manifesta através de oscilações que são compensadas, certo? Então, basicamente, a lei do ritmo é a lei do fluxo. Fluxo e refluxo. Falando, o ideal não seria dar conselho, apenas ouvir o que a pessoa tem a dizer. Olha, eu acredito que às vezes as pessoas, quando elas estão falando, elas acabam ouvindo as próprias respostas. Mas como eu te falei, eu sou uma pessoa que dá conselho. Mas eu acredito que às vezes no desabafar, quando ela está desabafando, quando ela vai liberando a dor do coração dela, ela acaba ouvindo o que ela está falando e ela aprende com o próprio coração, que é mais ou menos o que eu trago através de coesão criacional, que é essa técnica que eu desenvolvi, que é um método onde a gente desenvolveu o interiorizar o conhecimento do teu próprio coração para que você possa escutar o teu caminho.
Não é o meu caminho, não é o caminho de Hermes Trismegisto, é o teu caminho, porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu propósito, e isso é livre-arbítrio. Você respeitar, você compreender que às vezes você pode dar o conselho que você quiser. Se as pessoas não estiverem preparadas naquele momento para ouvir aquele conselho, você pode dar provas reais que aquilo não é bom para ela e ela não vai aceitar. Eu vou então contar uma história de muitos e muitos clientes que eu atendo durante esse processo de 24 anos. Eu encontrei pessoas que chegaram a mim de uma forma muito, muito ruim, muito dolorosa, que passando por muitos problemas. E passaram-se muito tempo, a gente fez terapia, as pessoas melhoraram, porque daí quando elas melhoram, elas vão embora, né? E as pessoas me procuraram depois de 1 ano e meio, onde elas estavam num estado extremamente caótico, num estado muito ruim, não só de corpo, mas de alma, de espírito. E quando essas pessoas chegaram a mim, elas se trataram e elas foram embora de novo, porque assim é o ritmo, que é a quinta lei de Kybalion, o ritmo. E depois de um tempo, uma mãe chegou para mim e falou assim: mas eu gostaria muito que meu filho continuasse a terapia. E eu falei para ela: não se preocupe, que quando ele chegar no fundo do poço, ele vai vir por vontade própria. E se passaram mais 2 anos. E isso requer uma certa compaixão quando você sabe que você pode auxiliar uma pessoa verdadeiramente, mas ela não se permite. E quando essas pessoas chegam realmente no fundo do poço, e eu estou falando assim num estado bem triste, não só físico como espiritual, eu falei para essa mãe, espera que quando ele chegar no fundo do poço ele volta. E foi o que aconteceu. Mas eu, como amiga e terapeuta dessa pessoa, eu tive que esperar mais ou menos de 2 a 3 anos, vendo o sofrimento dele, vendo que eu podia ter auxiliado ele de alguma forma, mas ele não estava pronto, ele não queria ouvir, ele não queria aceitar, que eu acho que é mais uma questão de aceitação. E passou uns 3 anos, ele retornou, porque ele realmente estava no fundo do poço. Então, quando as pessoas chegam no fundo do poço, elas querem ver a luz de volta. E é nesse momento que aí o seu conselho vai ser útil. Nem antes, nem depois. A gente sabe disso e eu acredito que você já tenha tentado isso algumas vezes e viu também que não resolveu. Então, se as pessoas não estiverem prontas, elas não vão aceitar o conselho. Elas não vão aceitar. E aí você tem que desenvolver um amor e uma compaixão infinita por essas pessoas, de não julgar e nem criticar o caminho que ela escolheu, que eu sei que é bastante difícil e árduo, porque eu sinto isso no meu coração às vezes com os meus clientes. Mas a gente tem que desenvolver amor e compaixão, porque cada um tem o seu tempo. E quando você tem o amor que eu acredito que você tenha no seu coração, meu querido, de esperar o momento certo para que as suas palavras e a sua energia vibracional também de amor, tá? A gente tá se desviando um pouco do assunto, mas eu achei legal a pergunta, tá? Assim, agradeço por ter perguntado. Eu penso assim, que é a lei do ritmo, né? Às vezes a gente quer doar alguma coisa que é como a maré, a gente quer doar alguma coisa que não tá pronto, então vai ter um refluxo de volta pra gente e às vezes nem sempre é muito bom. Então a gente precisa desenvolver um amor e uma compaixão por todos aqueles que não estão prontos para ouvir ou aceitar um conselho. Porque quem está dando um conselho, às vezes, né, na realidade, está querendo o bem da outra pessoa, mas nem sempre ela está pronta para aceitar aquilo que você está oferecendo. E cada um dá aquilo que tem, não é mesmo?
E eu demorei anos da minha vida e, nossa, sofri muito, muito mesmo para compreender isso de uma maneira positiva. Mas hoje eu acredito que não tô 100%, mas eu consegui desenvolver essa aceitação, que tem gente que precisa bastante tempo. Nesse caso, o fundo do poço não seria o tempo certo para aquela pessoa. Eu acredito que o fundo do poço é quando ela viu a luz, mas ela vai até o fundo mesmo. E o fundo seria o lodo. E quando ela está se arrastando no lodo, aí realmente a pessoa vai olhar para cima e quando você estender a mão, ela vai querer sair de lá. E eu falo por experiência própria. Já vi acontecer isso em consultório milhares e milhares de vezes. Pessoas fazem consulta comigo, elas desaparecem e depois de 5 anos elas voltam e ela fala, me estenda a mão porque eu preciso sair da onde eu tô. E é muito gratificante você esperar e saber o momento certo de cada um, tá? Aí, gente, vocês estão fazendo perguntas e respostas. A live das perguntas e respostas. Eu tenho que falar da lei de Kybalion, mas é a lei do ritmo. Enquanto a pessoa não busca ajuda, não interferimos no seu livre-arbítrio, seria mais ou menos isso. Seria compaixão, que é muito, gente, muito, muito complexo. E eu tô falando até da minha própria dor, porque a minha dor foi ver milhares e milhares de clientes meus fazerem esse processo, certo? De realmente ter que ver a pessoa sofrer e não interferir, porque o livre-arbítrio dela não condizia com aquele momento. E depois de 3, 4, 5 anos, a pessoa voltar a me procurar. E quando ela voltava a me procurar, era libertador. Libertador. Tá? Mas é a lei do ritmo, que é exatamente o que a gente vai falar na lei de Kybalion hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que eu estou usando o meu colarzinho, olha, maravilhoso, de coesão criacional. Esse colar, eu apelidei ele de coesão criacional porque ele tem um mini planeta dentro. Ele é muito lindo. Eu sei que algumas das pessoas que estão me assistindo nesse momento também estão com esse colar. Eu vou dar uma dica para vocês que adquiriram esse colarzinho. Você pode criar uma intenção para ele. E você vai criar um ritualzinho que depois, quem tiver, eu vou passar. Ó, o meu é esse aqui, lindo, né? E a gente pode criar uma intenção para que esse colarzinho, essa pedrinha, ela trabalhe a favor da tua energia espiritual, cósmica e mental. Eu fiz com o meu e ele está trabalhando maravilhosamente com a minha energia. Olha, tem um monte de gente que tem já, exatamente. Depois eu passo a dica para vocês criarem um vórtice de proteção com esse colar. Eu apelidei ele de coesão criacional porque ele é a nossa cara, né, gente? Então, vamos lá. A quinta lei de Kybalion, meu Deus do céu. Já falei um monte, mas tem tudo a ver com a nossa história. É um fluxo e um refluxo. Tudo que sobe e desce, gente. É a lei da compensação. É um ritmo. E isso faz parte da natureza humana. A lei do ritmo, ela tem uma certa coerência com as outras leis que a gente já está falando, porque ela trabalha exatamente na manutenção do equilíbrio. É um equilíbrio onde tudo deve ser compensado e ritmizado dentro de um processo progressivo da natureza. A natureza, por si só, ela tem esse equilíbrio do ritmo. As marés mesmos que nós estamos falando, né? Tem a maré baixa, tem a maré alta, tem o tempo de semear, tem o tempo de colher. A natureza, por si só, ela trabalha num ritmo maravilhoso que, como a gente está sempre muito ocupado, a gente está sempre correndo, a gente acabou deixando de observar o ritmo da natureza. E quem me conhece há muito tempo sabe, e quem está chegando agora também vai ficar sabendo, a gente trabalha exclusivamente com a conexão com a Terra.
que é também a energia de coesão criacional. Porque quando você está conectado com o planeta, com as frequências divinas do teu coração, você vai acoplar na tua egrégora, onde os seus próprios mentores vão conversar com você sobre o teu ritmo, que não é o meu ritmo. O meu ritmo é acelerado, eu sou hiperativa. Aliás, eu vou fazer uma live qualquer dia sobre hiperatividade, que eu sei que tem muitas pessoas que se sentem deslocadas quando elas estão nesse ritmo de hiperatividade. Eu conheço muita gente hiperativa que elas sentem vergonha de ser assim. E eu também senti vergonha muito tempo de ser hiperativa, mas a gente não pode ter vergonha daquilo que nós somos. Se você não é hiperativo, não tem problema, você segue o teu ritmo. Se você é hiperativo, você segue o seu ritmo. E as pessoas que realmente têm compaixão e aceitação no coração vão se aceitar. Porque eu convivo com muitas pessoas que não são hiperativas e eu gosto de estar com elas porque elas têm aquela calma, aquela sensibilidade. E a calma dessas pessoas acabam me acalmando, porque eu sou muito acelerada, eu faço muita coisa e eu acredito que quando eu estou com essas pessoas que são menos ativas, que é a lei do ritmo, eu acabo acelerando elas. Vocês estão entendendo? A gente acaba se complementando. E esse complemento é divino. Você estar com pessoas que não são tão aceleradas e pessoas que estão aceleradas, uma impulsiona a outra a ter o equilíbrio. E isso seria a quinta lei de Kybalion, a lei do ritmo, a lei da maré, do fluxo e do refluxo. E quando a gente começar a ver que nós podemos se complementar como uma energia rítmica universal, a gente pode criar amizades maravilhosas, onde um vai trazer o equilíbrio para o outro. Como o universo está em constante movimento e transformação, uma das razões que a gente sempre tem que descobrir algo novo, sempre tem que despertar algo novo no nosso coração, é a questão do aprender. O aprender é sempre um processo de ritmo. Se você não sabe, vai e busca. Porque a gente vai aos grandes profetas da nossa história, só sei que nada sei. Quando a gente tem essa consciência que a gente não sabe nada, a gente aprende. Isso também faz parte da lei do ritmo. Toda força que nós colocamos vai criar uma contra-força. Tudo que tem um fluxo vai criar um refluxo. E entra naquele processo do positivo-negativo, da polaridade, que a gente falou na outra live. Certo? Então, não existe certo e errado. Não existe trevas e luz, existe equilíbrio que faz parte do ritmo. Ok? Então, quando nós enviamos uma determinada força energética através do nosso campo vibracional, vai chegar em alguém. E por ritmo e polaridade, isso retorna. Então nós vamos falar das duas últimas leis agora, ok? Fica aqui comigo que eu tenho muita coisa para te falar ainda. Fica aqui. Polaridade, positivo e negativo, né? Que a gente falou na outra aula. Em todo foco de luz existe um ponto de trevas e todo foco de trevas existe um ponto de luz que está prestes a ser desenvolvido, depende da tua escolha, certo? A lei do ritmo e a lei da polaridade, elas estão unificadas. Quando você emana um fluxo de energia, obviamente, se bater, ele vai retornar para você na mesma quantidade energética que você colocou isso. E aí que entra o equilíbrio dos seus pensamentos, o equilíbrio do seu coração, o equilíbrio da tua energia.
porque é o fluxo energético que você vai emanar para as pessoas que vai retornar para você. Capite? Vamos lá de novo? É o fluxo do coração, dos teus pensamentos, da tua energia que você vai distribuir, que você vai manifestar para outras pessoas. É exatamente aquilo que você vai receber novamente de acordo com a lei do ritmo. Existe um fluxo que vai e é o mesmo fluxo, é o refluxo que vai voltar para você. E por isso que nós precisamos muito, nesse momento planetário, começar a equilibrar as nossas emoções. Gente, outro dia alguém falou assim para mim, mas então quer dizer que eu não posso ter sentimentos ruins e pensamentos ruins? Impossível, todos nós temos. Quem não tem vai ascensionar logo, tá? Esse equilíbrio de não pensar, que é aquela positividade tóxica, né? É tudo fofo, não existe, meus amores. Tem dias que não é tudo fofo, tem dias que existe uma carga energética muito grande, tem dias que o planeta está num processo revolucionário, os astros estão transitando num processo que não auxilia muito os nossos pensamentos e o nosso coração. E é nesses dias que você tem que estar desperto. E você vai parar e você vai olhar. E você, quando tiver... Eu tô falando você, mas eu também passo por isso, tá? A gente vai começar a ver que vem pensamentos ruins, que vem uma energia ruim. Talvez não é nem sua, que venha de processos externos ao seu. E nesse momento você tem que centralizar o teu foco e olhar e dizer o que eu quero, o que eu desejo. E esse é o teu livre-arbítrio. E aí você vai emanar o fluxo que você deseja receber como co-criador do teu universo. Não importa se você está recebendo um fluxo de energia não muito positiva. Isso não importa. Importa o refluxo que você vai dar para esse ritmo. E aí, o ritmo que você vai ter, o ritmo que você vai sentir é aquilo que você deseja ter e sentir na tua existência. E aí entra o teu poder de co-criador do teu próprio universo. Você emana um fluxo e esse refluxo retorna a você. Então, às vezes, é o contrário. Vem um refluxo e você sabe que aquilo não é teu, que não é uma energia legal, que está vindo de fora. Não importa da onde, não importa quem mandou, o porquê. O ritmo que você tem dentro do teu coração vai determinar o fluxo que você vai emanar para o universo. E o universo, com a sua sabedoria infinita e o seu conhecimento, ele vai trazer esse refluxo para dentro do teu coração. E aí, novamente, aquilo que você cocria através das suas emoções, do seu pensamento e da tua vontade, serão aquilo que você vai receber dentro do teu ser. Então, novamente, entrando dentro do contexto da lei da polaridade e da lei do ritmo, existe o negativo e existe a energia positiva e a energia negativa, mas elas são classificadas em graus. E aí você vai decidir. Eu tenho pensamentos ruins, eu tenho energias que vêm externas ruins, eu fico irritada, eu sinto raiva, que é um processo que eu trabalho desde criança, mas hoje eu consigo identificar quando esta raiva está surgindo. E quando essa raiva surge, eu dou aquela paradinha. A primeira pergunta é minha ou está vindo de fora? Se está vindo de fora, você só vai aceitar se você estiver no ritmo. Entenderam? Você só vai sentir isso se você estiver no mesmo ritmo de raiva.
Então, quando você parar, você vai dizer, essa raiva não é minha. Por que que essa raiva tá vindo até mim? Porque você está com uma porta aberta e ela vai entrar. Entrou, tudo bem, você pode até ter aqueles 10 minutos de raiva, às vezes eu tenho até mais. Mas você dá aquela parada e diz, tá, eu quero passar o dia inteiro assim, nesse ritmo? Ou eu quero sentir alegria e paz? Ah, é fácil falar, mas não é. Lembra do stop? Você para. Lembra da técnica do stop? Procura lá no post, lá no feed, que tem a técnica do stop. Você para, respira, fecha os olhos, sente o teu coração, abre os seus olhos, você vai olhar ao seu redor, nada mudou. É só você que está naquele vórtice de loucura. E quando você respirar de novo, abrir o seu olho de novo, você vai dizer, tá tudo igual fora de mim. Porque o ritmo da natureza que está ao seu redor, ele é perfeito. Os pássaros vão estar voando, as árvores vão estar ali com o seu verde maravilhoso, os passarinhos vão estar cantando. E quando você conseguir entrar nesse ritmo de novo, que está ao seu redor, da natureza, porque a natureza ela não tem esse processo, digamos, de desnível energético, ela tem o processo do ritmo, que é uma coisa natural de crescer, né, semear, crescer e morrer. É um ritmo que a natureza tem. A maré sobe, a maré desce. É um ritmo que a natureza tem. E quando a gente se conscientizar que esse ritmo é perfeito e que nós também temos esse ritmo dentro do nosso coração, da nossa alma, e que nada é errado, que é a lei da polaridade, de novo. Não tem trevas, gente. Não existe trevas. Existem lugares que não tem luz. E se você colocar essa luz para dentro dessas trevas, vai haver um equilíbrio maravilhoso dentro do teu ritmo. E esse ritmo vai começar a tomar conta do teu campo eletromagnético. Esse ritmo vai começar faltou a palavra, verticalizar a tua frequência para com a tua egrégora, ao teu vórtice, ao teu eu superior, e você vai poder canalizar a informação que cada um precisa individualmente, que a isso eu chamo de coesão criacional. Você está coeso dentro da tua própria criação. E a tua criação, aquela que não vem só dessa vida, mas de outras vidas, vai começar a direcionar você para onde você tem que ir, para onde você tem que vibrar. Mas sempre recorde, o ritmo da natureza é de vida e de morte, é de fluxo e refluxo. O ritmo da natureza chove e faz sol. É um ritmo que nós também temos. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal. Um dia nós estamos tristes, outro dia nós estamos alegres. E quando a gente consegue entender esse ritmo faz com que você aprenda aquilo que você ainda não compreendeu. E aí eu vou dizer uma coisa que eu passei essa semana. Quando você não... E vocês já viram isso em milhares de quadrinhas de Instagram. Quando você não aprende a lição, ela se repete. E às vezes ela vem de uma forma muito dolorosa. E quanto mais doer, mais você tem que ter consciência do ritmo que você não aprendeu. E quando você aprende e esse fluxo vem até você, acredite, ele dissolve, assim como as marés, assim como a chuva. E no dia seguinte, o sol nasce, a maré baixa e tudo volta ao normal. Então, eu vou falar novamente para vocês sobre a questão da maré, porque é uma coisa que me vem muito na cabeça.
Quando tem ressaca, o mar se torna gigantesco, o mar se torna agressivo, o mar pode matar as pessoas, o mar pode se transformar num monstro. Mas no dia seguinte, gente, ele tá flat Margarete. Quem mora no litoral sabe que é assim, não sabe? No dia seguinte o mar tá uma piscina. E como é que aquilo pode acontecer? É o ritmo natural da natureza, é o ritmo do fluxo e do refluxo. Então aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Tem dias que o seu mar interno, a sua maré interna vai estar num processo de revolução gigantesco que pode sim magoar não só a você, mas como as pessoas que estão ao seu redor. E no outro dia, a tua maré, o teu mar, ele vai estar flat Margarete. E você vai ver que a vida é feita de ritmo. E se você entrar no ritmo da natureza, um dia chove, um dia faz sol, mas todos os dias são dias para agradecer. A maré está alta, está destruindo, mas ela amanhã vai ficar bem. Você vai começar a entrar num equilíbrio de positivo, negativo, e quando você entra nesse vórtice de vazio, um vórtice do zero, gente, porque o planeta, o mundo, o universo, ele foi criado através do zero. Quando você entra nesse vórtice vazio, é onde você vai ter o teu maior poder como co-criador do teu universo. Então, quando a gente domina essa força, que é aplicada de não querer sofrer, de não ir contra essa força, existe uma grande compensação, que é a força do esforço menor. Aí a gente volta para o exemplo do mar. Quando a pessoa está se afogando e ela fica se debatendo, ela morre afogada. Mas quando a pessoa tem o equilíbrio de parar e flutuar, por mais que o mar esteja revolto, ela acaba se salvando, porque ela vai flutuar até a beira, porque o mar tende a jogar ela para fora. Então, quando você estiver num momento de grande turbulência na sua vida, não vá contra esse ritmo, não vá contra esse fluxo. Tenta flutuar na tua grandeza, tenta flutuar no teu amor próprio, tenta flutuar na tua própria compaixão, e que você vai ser levado até o raso, sem problema nenhum. Segue o ritmo, não vai contra essa força, vai a favor dela. Aceita que dói menos. Eu falava isso nas palestras presenciais, lembra, gente? Aceita que dói menos. E é uma noção muito útil para você, desse ponto de vista, onde essa transmutação vai acontecer através da tua maravilhosa energia humana. Porque eu sei que você é um ser de luz, você é um anjo humano. Você às vezes só está no lugar errado, na hora errada, né? Na dimensão errada. Em vez de estar para cima, você está meio embaixo ali, meio descido assim, descer uns 2 degraus onde não devia estar, e aí se torna um problema. O universo é inteligente, se não aprendemos por bem, aprendemos pela dor. Concordo plenamente com você. Então a gente tem o livre-arbítrio de ser esse co-criador maravilhoso do nosso universo. Como é que você quer aprender? Lembrando que sempre vai haver dor, porque faz parte do ritmo, né? Aqui em casa menos, eu tenho as roseiras, né? Eu morro de dó de podar a roseira, porque ela sempre está tão florida, mas ela precisa ser podada. E o ano passado eu não podei a roseira porque ela estava cheia de rosas, e eu gosto de podar sempre na época de São João, né? E as roseiras, elas deram umas rosas assim pequenininhas, meio feinhas. E aí esse ano ela tava com rosas maravilhosas, mas veio São João, eu falei, eu vou podar, porque são 2 anos sem poda, não é legal. E eu podei as roseiras, e as roseiras deram, nossa, rosas maravilhosas, até postei no Stories, lembra, gente? Rosas maravilhosas, porque é o ritmo. Às vezes, quando nós somos podados no talo, nós achamos que aquilo é injusto, que é uma dor desnecessária,
mais a força que as suas raízes criam para que a árvore não perece, né? A roseira não caia num processo de perecer, de morte, cria maravilhas na sua existência. Às vezes o anjo humano tá chatinho, né? É verdade. Então a gente tem que ter compaixão e compreensão também que nem todos os dias são dias legais. Tudo bem, gente? Deu para compreender como que é a lei do ritmo, do meu jeito, né? De coesão criacional, da maneira que eu apliquei na minha existência. Deu para compreender? A base de todo esse conhecimento é o equilíbrio, assim como a lei da polaridade. Então, se você conseguir saber jogar com a lei do ritmo, as ondulações e os movimentos, como a gente acha que é uma constante na nossa vida, quando as ondas subirem, né, ou caírem demais, você vai poder tender a subir e descer com o fluxo das marés. Então eu vou abrir agora uns minutinhos para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Gente, lembrando que as leis de Kybalion, cada um interpreta como quer. Como eu falei, para mim é coesão criacional. Quando você está conectado com a tua hierarquia de luz, eles vão trazer esse conhecimento para você da maneira que você necessita na sua vida. Ok? Então você pode estudar Kybalion com outra pessoa, ela vai ter uma versão totalmente diferente daquilo que foi dito aqui. Porque ela está num outro processo de ritmo, ela está num outro estágio. Porque eu já escutei várias pessoas falarem sobre Kybalion e cada um tem uma interpretação, porque cada um está num ritmo. E se você pegar um pouquinho de cada um, você vai conseguir compreender isso de uma maneira muito legal. Assim como tudo na vida. É o ritmo de você não lutar contra a maré, aceitar o equilíbrio e decidir como é que você deseja o fluxo e o refluxo que o universo vai trazer no seu coração e na sua vida. Independente também do fluxo que seja trazido para você, a sua consciência e o seu livre-arbítrio é elevar esse padrão, é elevar a tua energia, tá? Como co-criador do seu universo também, se você não quiser elevar essa energia, esse padrão, você pode ficar onde você quiser, mas é livre-arbítrio, depois não reclama, né? Mas tendo consciência, gente, que ritmo também é dar e receber, né? Às vezes as pessoas só querem receber e elas não doam. Já falei sobre isso, mas eu cansei de falar porque as pessoas falam que a gente está impondo uma vontade, mas não é, faz parte da lei do ritmo. Né? Dar e receber. A gente não só recebe. Quando o universo lê que você só recebe, não doa, ele também te boicota. Então vamos transbordar mais nesta consciência que é um fluxo e um refluxo. Se eu dou, eu recebo. Se eu sou grato, eu recebo mais gratidão. Se eu não entendo, eu também não vou ser compreendido. Ok? Às vezes, quando a gente não entra na loucura do outro, é considerado indiferente ou arrogante. Olha, minha querida, bem-vinda ao clube. Mas eu penso assim, que é uma questão de frequência agora, né? Que o planeta ele está num processo muito joio do trigo. Então, as pessoas que interpretam a tua paz, vamos colocar essa palavra, se você é indiferente ou louco, aí eu acho que está na hora de trocar as amizades. Desculpa aí. Porque eu acho assim que se você batalhou não uma existência, você batalhou milhares e milhares de vidas para chegar nesse momento da sua existência e ter paz no teu coração. Se as pessoas não compreendem a sua paz, a sua alegria, a sua gratidão e o seu estado de equilíbrio, de repente, essas pessoas, você já passou o processo de aprendizado que você tinha com elas. De repente, se está na hora de procurar uma outra turma. E se não encontrar, né? Eu acredito assim que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Que maldade. Aí que tá. Aí tem uma dualidade, tá? Vamos falar da polaridade, tá bom?
Ela falou que vai ter que mudar de prédio. Então, ó, a polaridade nesse quesito, eu acho assim, que a gente, se tá passando pela mesma situação, é porque ainda não aprendeu. Até porque quando você realmente tiver esse equilíbrio dentro do seu coração, você não vai sentir o refluxo. Você vai receber esse fluxo, mas você não vai ter o refluxo. Entende? Que é exatamente a lei do ritmo. Você está dentro do ritmo do outro. Você ainda está dançando a dança que o outro está tocando a música. Quando você estiver no teu próprio bailinho, digamos assim, a pessoa pode mandar o fluxo que ela quiser para você. Não vai ter refluxo, que é a lei do ritmo. Eu estou usando essas palavras porque é a lei do ritmo, ok, gente? Vocês compreenderam? Porque a pessoa pode tocar a música que ela quiser. Se você não tem... Tá, eu não vou falar porque daí é feio. Mas que nem essas músicas assim de sofrência, né? São músicas que pegam... Ó, os rapazes estavam trabalhando aqui na casa... Resiliência, exatamente. Os rapazes estavam trabalhando aqui na casa, os pedreiros, eles escutavam música de sofrência o dia inteiro. Eu deixava, né, porque eu queria mais que eles ficassem felizes trabalhando, como eu já falei. Só que é uma frequência vibracional que começa a mexer com o teu coração de um jeito que quando você vê, você está começando a ficar deprimido, gente. Porque você não sabe nem por que você está se deprimindo. Você começa a dizer, meu Deus, aquele meu namoradinho de 13 anos que me abandonou. Você nem sabe de onde está vindo aquilo. Por quê? Porque existe uma ressonância dentro de você que se identifica com a bendita sofrência. E quando você vê, você está entrando naquele negócio da sofrência, você não sabe nem por quê. E eu reparei isso. Eu reparei quando eles estavam trabalhando aqui, que é a lei do ritmo. Eles tocavam uma música que internamente no meu coração existia um lugar no salão que dançava naquela frequência de sofrência. E aí um dia eu parei e falei, gente, mas eu nem namoro, eu nem faz tempo que eu não levo o pé na bunda, graças a Deus. Por que eu tô sentindo essa sofrência? Porque aquela frequência vibracional da música me puxava, ou as minhas partes ainda não tratadas, as partes que ainda sofrem minha, me puxava para aquela música lá de traição, de sabe? Eu até ria. Aí no final, eu fui bem mexida mesmo. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, que chegou um momento que eu vim aqui e eu tirava sarro deles que eu estava dançando sofrência, mas eu parei de dançar na música que estava sendo tocada, no ritmo que estava sendo apresentado para o meu coração. Deu para entender? Então, enquanto você está envolvido no ritmo da música alheia, você vai dançar como eles querem. Quando você tiver o teu próprio bailinho interno e a música que está tocando fora de você não afetar o teu bailinho interno, você vai ficar tranquila. Não é o fluxo e o refluxo, a lei do ritmo. Se você não estiver dançando a mesma música, você não vai sentir o refluxo voltando. Então, penso que atraímos pessoas, todo mundo me pergunta isso. Atraímos pessoas com a energia que estamos vibrando? É muito dual essa pergunta, tá? Porque às vezes a gente é super positivo, a gente sempre agradece, a gente sempre está em alto astral. A pergunta que daí eu trabalho com isso também dentro de coesão criacional é nessa vida e nas outras existências suas, né? Porque eu trabalho com a abertura da linha do tempo, então a gente rastreia tuas vidas anteriores, que nem sempre foi assim, tão feliz e tão mar de rosa. Então, às vezes, nós estamos atraindo pessoas de outras vidas passadas, nossa, que eu gosto de falar multidimensionais, não é passada, é uma dimensão que está acontecendo agora, mas isso é um assunto muito profundo, e que nós acabamos atraindo essas almas por karma ou por dharma, e que nós precisamos resolver essas questões para libertar fragmentos de almas que nós possuímos presos.
Então eu já encontrei muitas pessoas que eu senti muita atração de amor, de namorado, sexual, seja lá o que for, mas na realidade essas pessoas, elas tinham um fragmento da minha alma presa com elas em outras existências, e por isso que elas foram atraídas. Então às vezes foram relacionamentos de dor, de traição, sofrimento, onde eu precisava resgatar as minhas partes que estavam presas por amor próprio. Então esse tema é bem interessante, poderia fazer uma live de 3, 4 horas sobre isso, gente, mas é bem complexo sim. Às vezes atraímos pessoas com as energias que estamos vibrando. A pergunta é dessa vida ou de outras existências? Aí fica bem complexo, por isso que eu prefiro não falar muito sobre isso agora, tá? Porque nós estamos na lei do ritmo. Mas é bem complexo, sim, eu poderia falar sobre isso, que eu adoro esse tema, aliás, é um processo da coesão criacional. Que coesão criacional, a gente trabalha com seus corpos multidimensionais, através da linha do tempo, onde a gente vai resgatando essas energias que estão fragmentadas e presas, para que haja uma reconexão nessa existência limpa e livre de qualquer interferência que possa ter acontecido num paralelo multidimensional. Hoje eu pedi as conexões com Hermes Trismegisto, eu falei, meu tiozinho, vem aqui, vem falar comigo através de mim, e eu acredito que ele deve ter dado uma encoxadinha para que a gente pudesse trazer essa informação. Agradeço imensamente. Então eu vou encerrar a live. Meus amores, gratidão, gratidão mais uma vez por esse encontro. É sempre bom estar com vocês na quarta-feira. Espero que eu tenha auxiliado de alguma forma, contribuindo no teu coração e na sua alma. Até quarta-feira que vem. Beijo nos seus corações e a gente vai se falando, tá? Como gratidão, eu peço que você apoie o meu trabalho, dando seu like, compartilhando e divulgando isso para outras pessoas também, tá bom? Deixa o seu like nos meus posts, que é a maneira de você agradecer por esse momento da live. Beijo imenso nos seus corações e até semana que vem. Tchau, gente! Beijo!